sempre no que eles incentivam e promovem. De Campinas, Fernanda Alves. E para falar ainda mais dessa proteção dos direitos dos consumidores, para garantir que a compra aconteça de forma transparente, a gente conversa com o advogado Marcelo Celli de Lima, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Marcelo. Sandra, bom dia Felipe, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Bom dia. Bom dia a todos. Da gente já ter aí no calendário, né, datas comemorativas e de maior venda, né, de produtos, como agora do Dia das Crianças, ainda assim, algumas irregularidades sempre acontecem nessa relação, né, comercial. Exatamente. É muito interessante essa deixa que você deu aqui, Sandra. E o PROCON sempre atesta algumas irregularidades que são mais frequentes, né? Normalmente, o que está assim no topo, quase sempre, das irregularidades é a venda de produtos com validade expirada, certo? Uhum. E também um outro grande problema que o PROCON aponta é a violação das regras consumeristas, notadamente o Código de Defesa do Consumidor, no que tange à informação. E essa informação, muitas vezes, ela não fica muito clara, principalmente em relação ao preço. Deixa eu explicar para vocês aqui e para os ouvintes. Uhum. O Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 4º, inciso 4, ele estabelece como um dos princípios da relação de consumo a informação. Ok? Posteriormente, o Código de Defesa do Consumidor também assegura o direito básico à informação, está no artigo 6º, inciso 2, e, inclusive, a informação tem que ser clara, precisa, envolvendo especificações da mercadoria ou do serviço, inclusive o seu preço. Isso vale ali na embalagem mesmo, ou se tiver informação ali na prateleira também está valendo? O que é aceito pelo PROCON, inclusive, é que a informação seja clara, precisa e ostensiva, e normalmente é feita por etiqueta, aquele etiquetamento, que é colocado ali na prateleira. Mas, note, a informação do preço tem que ser sempre clara, precisa e ostensiva. E alguns produtos já vêm também, né, na fabricação, na embalagem ali, por exemplo, a faixa etária, que é indicada até pensando aí, né, nessa comercialização de brinquedos, produtos para crianças, se tem risco ou não daquele produto ser tóxico, né? Sim, exatamente. Olha, aliás, é muito importante que os pais que estão nos ouvindo, considerando que se avizinha o Dia das Crianças, e como vocês bem alertaram, é uma das datas mais esperadas para o comércio, e assim, é importante que os pais se atentem às especificações dos produtos para não colocarem em risco os seus filhos. Por exemplo, um produto pode ser tóxico, como você bem observou, Sandra, ou ele pode ter algumas propriedades que podem causar alguns acidentes, que é o que é chamado pelo Código de Defesa do Consumidor como fato do produto. Então, é muito importante que os pais e as mães se atentem para comprar os produtos adequados para a respectiva faixa etária dos seus respectivos filhos. Agora, aquele selo do Inmetro é uma garantia de segurança também, né? Sandra, sim, é uma garantia de segurança, no entanto, não é algo absoluto. Mesmo assim, ainda é necessário alguma cautela. Mas, assim, só para o consumidor nos entender aqui, esse selo do Inmetro, ele significa que o produto ou o serviço, no caso o produto, vamos ficar com o produto, ele foi certificado por organismos acreditados. Então, ele passou por alguns testes e esses testes deram positivo e isso dá uma garantia maior do que o produto é seguro. Agora, pensando naqueles produtos que são importados, né? Existe uma regulamentação também para essa venda, para esses cuidados desses produtos que chegam e são vendidos aqui no Brasil? Sim, Sandra, existe.
Da mesma forma, se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Vou explicar. Para que seja feita a importação dos produtos e revenda no mercado interno, é necessário seguir algumas regras que, além de estarem previstas no Código de Defesa do Consumidor, estão previstas na legislação aduaneira. Uma das regras, por exemplo, é que as empresas que importam produtos e fazem a revenda, elas precisam estar cadastradas no Siscomex, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior. Além de, no momento da importação, há o necessário desembaraço aduaneiro, que é um procedimento que é feito no âmbito da aduana, tá, pessoal? E esse procedimento é muito importante para, além de outras coisas, assegurar a qualidade dos produtos que estão sendo importados. E uma forma, talvez, de controle seria até o pedido da nota fiscal para saber que aquele produto tem origem, que os impostos, inclusive, estão sendo pagos. Sandra, perfeito. Aliás, quem está nos ouvindo, eu alerto para que a emissão da nota fiscal, em regra, ela é obrigatória, salvo o MEI quando, por exemplo, negocia com pessoa física. Quando negocia com pessoa jurídica, também é obrigatória a emissão da nota fiscal. A nota fiscal é muito importante. Você tocou num assunto na questão dos tributos, mas não só. A nota fiscal também, e não tão somente ela, pode ser usada como prova em uma eventual ação que o consumidor venha a propor contra um fornecedor de produtos e serviços, ou mesmo um comerciante que, porventura, acabe lesando seus direitos. Ou até para pedido de troca também de um produto, né? Exatamente. A respeito disso, a política de troca é algo bem importante. Normalmente, como foi dito antes da minha fala, as empresas possuem políticas de trocas, mas há sempre uma normatização a respeito disso, que isso parte do mínimo. Por exemplo, quando um produto vem danificado, que é o que a gente chama de vício do produto, se o vício for de fácil constatação, ele for aparente, e o produto for não durável, o prazo decadencial para fazer a reclamação é de 30 dias. Se o produto for durável, 90 dias. Tem uma outra questão também. Né? O prazo se inicia a partir do momento da entrega do produto. Porém, se o vício for oculto, o que também é chamado de vício redibitório, o prazo de 30 ou 90 dias só vai passar a ter início a partir da constatação do vício que estava oculto. Agora, alguns lojistas, eles dão o prazo de uma semana para fazer qualquer tipo de troca. Isso é permitido? Então, a questão aí é a seguinte: se o produto tiver danificado, você não pode reduzir a proteção legal que está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Agora, se for uma troca porque não serviu ou porque prefere um outro produto, aí a loja tem essa autonomia para dizer o prazo para essa troca. Exatamente. E tem uma questão também que o consumidor tem que se atentar, para compras na internet. É possível, inclusive, a desistência no prazo de 7 dias, desde que a compra seja feita fora do estabelecimento comercial. Mas, de fato, você tem razão, Sandra. É isso mesmo que você disse. E aí pode ter restrições, por exemplo, em relação às formas de pagamento, porque às vezes a pessoa quer pagar ali à vista, pedindo um desconto, o lojista fala que não, pode até parcelar, ou a opção de Pix também. Essas formas, o lojista ele tem autonomia? Sim, existem várias formas de pagamento, em dinheiro, em cartão de débito e crédito, o próprio Pix, como você bem observou, boleto bancário, às vezes pela internet também. E exatamente, essa questão do desconto para pagamento, por exemplo, em dinheiro, à vista, de fato é uma autonomia. Agora, o que nós precisamos ter cuidado é com o seguinte, por exemplo, que é uma prática muito comum mesmo, e muito provavelmente o consumidor que está nos ouvindo já deve ter passado por isso, é a questão de estabelecer um limite mínimo para pagamento, com o cartão de débito ou crédito. Isso é ilegal, pode caracterizar uma prática abusiva prevista no artigo 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Se o consumidor se sentir lesado ou incomodado com alguma situação nessa relação de consumo,
tem o PROCON para auxiliar, mas de que forma, né, deve ser feita essa abordagem junto aos órgãos de defesa? Sandra, é o seguinte, uma pergunta muito importante. Hoje nós temos aí, as reclamações são feitas pela própria internet. O PROCON, como ele exerce o poder de polícia do ponto de vista administrativo, é muito importante que, uma vez constatada irregularidade, o consumidor contate o PROCON para que o PROCON venha fazer uma fiscalização. Inclusive, essa fiscalização, uma vez constatada eventuais irregularidades, pode até motivar a aplicação de uma multa. Mas não é só o PROCON também. O consumidor pode procurar um advogado ou mesmo a defensoria pública para promover os seus interesses individualmente, ou mesmo o Ministério Público que pode promover esses interesses, mas do ponto de vista coletivo. Quero agradecer a participação do advogado Marcelo Celli de Lima, que é especialista em Direito e Economia pela Unicamp, trazendo essas informações que garantem ou tentam também trazer informações que garantam os direitos dos consumidores e para que a compra seja feita de maneira transparente. Mais uma vez, obrigada, Marcelo, e até uma próxima. Por nada, Sandra. Até a próxima, Sandra, Felipe e o nosso ouvinte. Até. 10 horas, pontualmente, vamos para o intervalo, tem o repórter CBN, a gente volta com muito mais para você.